Bem-vindas. A igreja está um pouquinho... Eles falaram que está ligado desde as 7 o ar, né? É o calor lá de fora. Não, tô brincando, é a unção daqui de dentro que muda tudo, entendeu? Então, hoje nós vamos falar de algo que todo mundo tem. Você tem, eu tenho, todo mundo tem. Se você disser para mim que você não tem, é mentira, porque você tem. Todo mundo tem, não existe uma pessoa que não tenha. Um pouquinho de alguma coisa. Todo mundo tem alguma coisa. Um pouco de algo. E com o seu pouquinho, Deus pode fazer muito. Você pode ter um pouco de... eu tenho um pouco de discernimento, um pouco de visão, ou eu tenho um pouco só de inteligência, ou um pouco só de capacidade, ou um pouco só de condições, um pouco só do financeiro, um pouquinho só de pessoas que possam me instruir, pouco. Mas é o que o Senhor precisa. Não é para se contentar com pouco. Não é para você falar assim, eu tenho um pouquinho, vou ver com o meu pouquinho, que meu pouquinho está bom. Não. É para você pegar o seu pouco e deixar o próprio Deus mexer e trabalhar com esse pouco. Que Ele trabalhando com um pouco que você tem, Ele faz muito. Você sabe que semana passada, eu até pensei que fosse a palavra do trabalho das mulheres, e depois entendi que não. Eu tive um sonho onde eu estava pregando e eu falava, Deus pode fazer muito com o seu pouco. E eu achei que fosse forte e corajosa, que eu estou pedindo a Deus, Senhor, pelo amor de Deus, me dá a palavra do forte e corajosa. Acho que tenho já, mas... E tive esse sonho e falei, pode ser. Depois, ontem, quando a bispa começou o culto, eu fui entendendo que não. Quando você tem algo que ou é muito, muito vergonhoso, te trouxe muita desonra, te trouxe muito problema, te trouxe muitas situações que marcaram você, como foi com Davi, em relação a Betseba, Deus pode fazer daquele muito algo maior ainda, mas para a glória do Senhor. Deus nunca vai pegar aquilo e deixar da forma que está, se a pessoa entregar para o Senhor. Ele vai transformar. Então, preste atenção. Ainda que você tenha pouco, o Senhor pode transformar. Ainda que você tenha muito, mas esse muito eu remeto para coisas ruins, Deus também pode transformar. Pastor, eu tenho um passado muito ruim. Eu tenho muita vergonha, eu tenho muitas coisas que me afastam do Senhor, eu tenho muitas situações que me causam problema, eu tenho muitas dívidas, eu tenho muitos problemas, eu tenho muitas... Enfim, muito, muito, muito. Deus pode transformar esse muito em algo glorioso. Eu não tenho nada. Não tenho nada, eu sou o menor, eu sou isso, eu sou aquilo. Ele também pode transformar. Em Juízes 6, versículo 12, diz assim, Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, respondeu Gideão, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam, quando dizem, não foi o Senhor quem nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vai libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem estou enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Vá com a força que você tem. É muito bom ver que Deus não responde alguns lamentos. Então, às vezes, Deus está te dando uma direção e mandando você fazer alguma coisa, e ao invés de você dar a resposta certa e dizer ao Senhor assim, Senhor, não tenho muita coisa, eu não tenho muitas condições, mas se é o Senhor que está mandando, eu vou fazer.
Aí a gente se pega naquela situação assim: ah, Senhor, eu não tenho como, eu não tenho condições, ah, não tem como. Como foi? Aqui, ó. Se o Senhor está comigo, por que aconteceu tudo isso? Quem é que nunca fez uma pergunta dessa ao Senhor? Sabe aquelas perguntas sem respostas? Essas são perguntas sem respostas. Porque o Senhor não vai responder. Porque assim, se tem uma pessoa que adora respostas, eu gosto muito de respostas. Às vezes o mundo fala assim: por que você fica o tempo todo? Não, porque eu quero entender, porque eu preciso entender. E há coisas que não são para a gente entender. Eu não tenho que entender algumas coisas, e eu não tenho que ter resposta de algumas coisas. Não, mas Deus tem que me responder. Deus não vai responder lamento. Poxa, mas se o Senhor é comigo, então por que eu vivi tudo isso? Não vou te responder. Ele já passa para o outro. Vá, com a força que você tem, vá libertar Israel. Aí ao invés de ele falar assim: bom, tá bom, não, mas eu sou o menor. O menor, a minha tribo é a menor, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você. Essa é a frase que você precisa ouvir do Senhor. E se você precisa de uma resposta de Deus, essa é a resposta que o Senhor precisa dar a você. Eu estou com você. Não importa de que família você veio, não importa se a sua tribo é a menor, não importa se você é sozinha, não importa se você não teve condições de estudar como o outro teve condições de estudar. Não importa. Eu estarei com você. Você sabe que ontem, quando a bispa... Quando eu fui fazer a oração das mulheres de manhã, quem estava lá ouviu o que eu falei, que eu acordei de manhã, tinha sonhado um monte de coisa estranha, e eu acordei, sabe, cheia de sentimentos, aquela coisa. E aí eu fui para a oração das mulheres e falei com elas, falei assim: olha, não deixe o diabo enganar você com os sentimentos vêm para realmente fazer você paralisar, derrotar e tal. Fui falando. Que era um sentimento mais opressor mesmo. Oramos, expulsamos. Quando eu terminei, já veio uma falar comigo, falou assim: eu acordei assim hoje, eu fui me arrumar, queria chorar e não queria ir para a igreja. Eu falei: pois é hoje que você tem que ouvir a palavra, então. Quando a bispa começou a falar, fui entendendo, ok. Quando a bispa começou a orar, se você estava aqui, você vai entender o que eu estava falando, aquilo foi tomando a igreja de tal forma. Eu queria reivindicar, porque eu não quero mais ficar aqui. Porque eu não posso me expressar aqui. Aí eu tampo o meu rosto assim, ó, e fico lá com o rosto tampado, porque assim, ali já foi, não existe mais uma Mariana. O que eu tenho vontade de fazer realmente é entrar naquela portinha ali, ó, e me esconder, que tem uma escada ali, me esconder lá naquela escadinha. Se você quer ter a liberdade de falar com o Senhor, mas eu fico aqui, ó, aqui. Uma forma de expressão mais alta, a bispa vai ouvir daqui. Então, assim, meu lugar lá atrás. Enfim, na hora que ela começou aquilo, é interessante que quando ela foi falando para buscar o Espírito Santo e tal, e o Espírito Santo foi vindo, eu tive experiências com Deus, do Senhor me trazer a memória, Ele me trouxe memórias do passado, que eu nem lembrava mais. Memórias de quando eu era criança. Sim, menina. E eu fui me lembrando de situações que eu não lembrava. E assim, eu não lembrava, talvez eu não lembrava, acho que eu nunca pensei naquilo. E eu fui lembrando do quanto a minha família, onde a gente morava, sempre foi a menor tribo de todas. Nós sempre fomos as menores dali onde estávamos. A menor tribo, as que tinham menos condições, as que tinham menos favor. Eu não tinha perspectiva nenhuma. Às vezes ouvia algumas meninas falarem: ah, quando eu crescer, fazer faculdade tal. Eu sabia que faculdade, a gente tinha que estudar para entrar. Eu não gostava muito de estudar. Então, o que a gente faz? A gente tem que estudar, mas para você conseguir não ter que entrar naquele processo tão longo, seletivo da faculdade pública, você vai para a faculdade particular, faz a prova do mesmo jeito, aí você paga. Eu sabia também que eu não podia pagar. Entre estudar e pagar, os dois não dava para mim. Agora eu estudo, mas antes eu não gostava. Eu sabia, então não tinha perspectiva. Fazer faculdade que, sei lá, sabe? Aquela coisa assim, sem perspectiva. Depois, quando foi passando o tempo, eu fui vendo as coisas encaminharem, aí que minha
perspectiva diminuiu mesmo. Porque eu vi uma irmã indo, a outra indo e tal, e eu fui ficando. E não só ali, mas não sei se você já morou ou já conheceu algum lugar que você está ali, que você está há muitos anos num lugar, e você conhece toda a vida de todo mundo mora no mesmo lugar há muitos anos. Então você conhece, se eu voltar lá, está todo mundo lá ainda. Todo mundo mora no mesmo lugar. E era como se todo mundo tivesse uma grande perspectiva de eu tenho um futuro, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e eu não tivesse. Inclusive, isso era algo que era verbalizado entre as pessoas ali da onde a gente morava. Essa daí, realmente, não tem jeito para eu. Não tem condições. Essa aí vai dar trabalho, porque eu era bagunceira, ela vai dar trabalho, ela não vai ser uma boa pessoa, enfim. Muitas outras coisas que foram lançadas sobre mim. Eu tinha muitos sonhos ali também, quando eu era menina. Eu lembro do sonho de fazer balé. Hoje eu vejo as minhas meninas fazendo aula de música. Eu não sei tocar nada. O sonho de aprender alguma coisa, o sonho de entrar numa aula de balé, sem possibilidade. Não é uma questão de, não sei, vamos dar uma apertadinha. Não tinha, não tinha. Tem conversa. E eu via as outras, por exemplo, as outras menininhas saindo para o balé, vestidinhas, ou fazendo alguma coisa e tal. E eu cresci com algo assim, Mariana, se você se conforma e assim, se coloque no seu lugar. Esse é o seu lugar, aquele é o lugar delas e pronto. Só que quando você ouve a palavra e você conhece o Senhor, você aprende que não existe o seu lugar. Existe o lugar que o Senhor coloca você. Se você der condições ao Senhor, dele pegar o pouco que você tem, que às vezes você nem sabe o que é. Algumas vezes eu perguntei a Deus, Senhor, o que é que o Senhor viu que eu não vi? Que o Senhor me viu. E Ele encontra. Não existe um lugar que seja reservado para você. Fica aí, porque é aí, né? Enfim, outros têm mais condições, você não tem, então esse é o seu lugar. Não, se o Senhor disser a você, eu estarei com você, não existe um lugar para você. É aquilo que o Senhor determinar. Mas eu sou menor, mais isso, e mais aquilo e tal, é desses aí que o Senhor gosta. Se tem uma coisa que o Senhor gosta, é de pegar coisas completamente improváveis e fazer delas grandes coisas, instrumentos poderosos. Quando você vê a bispa aqui, você olha a bispa e você fala, meu Deus, da onde ela tira tanto conhecimento? Da Bíblia. Se você falar isso para ela, ela vai falar assim para você, da Bíblia, porque eu leio a Bíblia e você não lê. Ela anda dando umas respostas assim. Na Bíblia. E você vê o quanto... Você olha para a bispa e a desenvoltura dela falar, e o jeito dela falar, e o quanto ela faz aqui, você conhece, preciso apresentar a bispa a você? A bispa contando dela, menina, é algo assim que você, quando ela conta, você chega a dar uma risadinha, tipo, imagina, você não consegue imaginar. Porque uma vez ela falou para a gente, eu, menina, achava que tinha metade de um cérebro. Aí eu dei risada. É a bispa, metade de um cérebro, imagina! Não, eu menina e tal, e ela vai falando das condições e de como ela chegou, e só tinha uma saia, e só tinha uma blusa, e só tinha aquilo, e ia com a bicicleta, e ia com as crianças, e um aqui, e outro ali, tal. Você vai olhando e você vê aonde está e da onde veio, é só você pegar aquela menina lá e pensar, Senhor, eu sou menor, olha para mim, eu não tenho os dentes saudáveis. Eu não tenho saúde. Senhor, eu não tenho condições financeiras, eu tenho um filho doente. E o outro querendo ficar doente. Eu não tenho condições. E é desses que o Senhor gosta de pegar e usar como um instrumento de mudança. Porque se essa pessoa abre o coração e diz, tá bom, se o Senhor vai comigo, eu vou. Acabou, não tem para ninguém. Não tem para ninguém. A única coisa que você precisa é da companhia do Senhor e deixar Ele usar aquilo que você tem. O que é que você tem? Eu tenho uma generosidade aqui que deixa o Senhor usar ela, então. Eu tenho um talento, eu sei... Olha, eu tenho um talento, eu limpo muito bem. Eu quero dizer a você que eu limpo muito bem. Eu, Mariana, limpo muito bem.
O Murilo chegou em casa esses dias, eu não estou mais com a moça que ajudava a gente na limpeza, e eu que faço a limpeza de casa agora. O Murilo chegou para mim e falou assim, nossa, eu gosto muito mais da casa assim, quando você faz, do que da outra forma. Pensei eu, ou ele está me elogiando, ou realmente está feliz de não pagar mais. Né? Então, vou pegar como um grande elogio para mim. Mas é verdade, eu limpo bem. Ah, eu tenho um talento, eu sei limpar direitinho. Poxa, a gente tem muita coisa para fazer. Ah, olha, eu sei, não sei, confeccionar presentinho, artesanato. Vai lá na escolinha, que a tia Rê e a Jéssica vão adorar receber você. Ah, eu sei cortar, não sei o quê. Tem gente que aqui na igreja, o talento dela, sabe o que é? Fazer arco de bexiga. Aí você vai falar para mim, não, sim. Ela faz um arco de bexiga que você nunca viu. E eu detesto bexiga, eu adoro, faz mesmo, faz, eu não gosto de bexiga, faz você. É pegar o que você tem, que às vezes para você é insignificante, para você não é nada. Ah, mas eu só sei fazer isso, eu aprendi isso aqui uma época e tal. Deixa Deus pegar o que você tem e usar para a glória dele. Ah, eu sou detalhista, eu vejo, sei lá, roupas, eu costuro bem, meu Deus! O Senhor precisa de todos os talentos. E quanto mais a igreja tem crescido, mais nós temos percebido isso. Ele precisa de mais de todos os talentos. Do que prega, do que canta, do que costura, do que enche bexiga, do que corta não sei o quê, do que ajuda ali no artesanato, na mesa da unção, daquele que fica no Disque Vida, que dá atenção para aquelas pessoas. O Senhor precisa de todos os talentos. E se você está aí menosprezando aquilo que você tem, está na hora de você dar a resposta diferente ao Senhor. Se Ele escolheu você para fazer algo, é porque Ele viu algo de bom em você, que talvez nem você está conseguindo enxergar. Até você está dizendo, eu não faço nada bem, sou meia boca nisso, meia boca naquilo e tal. Se o Senhor entrar em você, com você em parceria, acabou. Não tem para ninguém. Em 1 Reis 17, diz assim, algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias. Vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou, pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou, por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu, juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão. Só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou escolhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse, não tenha medo. Vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. Depois faça algo para você e para seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. A farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre essa terra. Aí sabe qual foi a resposta dela? Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. O Senhor já tinha preparado tudo e falou para Elias, vá para tal lugar, fique em tal cidade, porque eu vou preparar uma pessoa para alimentar você. O primeiro pensamento, talvez, de Elias vai preparar uma viúva para fazer alguma coisa? Uma viúva talvez rica, com uma mesa farta. Ele me chega, encontra uma senhorinha colhendo gravetos ali, que para fazer o último restinho que sobrou a ele. A ela e o filho, para que depois eles comessem e morressem. Por quê? Não estava chovendo, estava tudo seco, e eles estavam numa situação muito escassa. E aí, ele falou assim, vá, faz primeiro para mim, porque o Senhor está dizendo que o azeite da vasilha não vai secar, e a farinha também não vai acabar, até quando o Senhor fizer chover. Significa o quê? Você vai ser cuidada até quando você pudesse cuidar sozinha. Quando o Senhor fizer chover, aí você vai poder se cuidar sozinha, aí você vai secar e vai acabar tudo. O Senhor vai cuidar de você até quando você puder se cuidar. Foi mais ou menos isso. E ela, muito inteligente, submissa e humilde,
foi e fez como ele falou. Acreditou no que ele falou. E quando uma pessoa está cheia do Senhor, ela acredita, vai e faz como está sendo ordenado. Quando uma pessoa está cheia dela, ela daria uma resposta para Elias mais ou menos assim: tá louco? Eu vou fazer primeiro para você e o meu menino. E a minha criança vai morrer. A gente está com fome. Há quantos dias será que ela não estava economizando aquele azeite, aquela farinha? Entendeu? Tipo, ó, agora chegou o limite da fome, vamos fazer e vamos comer. Tá doido? Eu estou guardando isso aqui. Não, Deus falou. Não, peraí. Deus falou, mas tem que falar comigo. Não, ela foi extremamente submissa. Amém, está falando, eu acredito. Ela foi e fez conforme Elias dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Ela fez e conforme o Senhor prometeu, ela ouviu o servo, não rebateu e confiou. A última vez que eu fui para o rancho, a dona Dirce contou uma história para a gente. A dona Dirce conta muitas histórias. E algumas a gente já ouviu, algumas vezes, mas a gente finge que não ouviu. A gente continua sentada ali ouvindo. E ela contou uma que a gente nunca tinha ouvido. Pelo menos eu nunca. De uma situação que ela viveu, que o gás acabou dela, e ela tinha as crianças para fazer comida, as crianças bispa e os outros filhos. E aí, ela tinha as crianças, o gás acabou. E assim, também não tinha dinheiro, não tinha nada. E ela falou que ela fez uma oração, não sei se você já fez isso, mas quem tem a gás, quando você vai, né, você vê que o gás está acabando, o que você faz? Você dá uma deitadinha no botijão, não é? Na minha casa a gente fazia isso. Dá uma deitadinha no botijão, que ainda sai mais um pouquinho. Eu não sei se é verdade ou se é lenda, mas sai, não funciona. E ela falou que tinha acabado tudo, tinha secado, não tinha mais, não ligava mais. E ela falou que ela fez uma oração a Deus, e ela falou assim: Senhor, não tem, acabou. E eu tenho que fazer a comida das crianças, e eu preciso de provisão, eu preciso de ajuda. O que é que eu vou fazer? Não tem para fazer comida, como eu faço e tal, né? Ela disse que ela, num ato de fé, terminou de orar e ligou o fogão, e ligou. E ela ficou, se eu não estou enganada, mais 7 dias com aquele gás funcionando. Se eu estiver errada, e a dona Dirce estiver assistindo, manda para alguém depois para contar essa história, porque eu achei essa história tão incrível. É assim, e ela falou que o gás funcionou mais 7 dias lá, acho que foram mais 7 dias, até acabar, mas tinha acabado. Mas ela orou, como essa viúva aqui, ela orou de uma forma tão, talvez naquele momento, tão desesperada e sincera, que o Senhor fez aquilo multiplicar. Era o pouco que ela tinha. E o Senhor entrou de parceria. Você vê que às vezes há milagres, da gente ouvindo, a gente fala, meu Deus, como? Não importa como. Essas são as perguntas sem respostas. O que importa é que Deus faz. E do jeito que Deus faz, a gente não tem que saber. Não te importa, não me importa. Me importa que Deus fez. E que isso é um grande testemunho. Essa viúva foi a mesma coisa. O azeite não acabou. E a farinha também não. Até quando choveu. É uma forma milagrosa, mágica, quase. Como que o Senhor fez isso? Mas que jeito? Será que ela abria a vasilha e estava cheia de azeite? Será que, sei lá, ela ia dormir e no outro dia acordava cheia? Não importa. O que importa é que Deus cumpriu como fez. Para de ficar fazendo perguntas sem respostas ao Senhor. Mas como? De que jeito? Com que condições? O que eu vou falar? Como é que eu vou cozinhar? Que no caso aqui da dona Dirce. Como é que eu vou vestido? Mas, meu Deus, eu não sei falar. Mas, meu Deus, como é que eu vou fazer? Faça com o que você tem. Para de perguntar ao Senhor como, de que jeito, de que maneira. Ele vai fazer. Você tem que chegar a Deus e apresentar aquilo que você tem, como essa viúva apresentou a Elias. Eu tenho um punhado de azeite e um pouco de farinha. Só isso. O que você tem que fazer é chegar a Deus e dizer assim, eu tenho isso aqui e isso aqui. E se o Senhor for meu parceiro, vai dar certo. Se o Senhor não for, não tem como.
O que é que você tem que o Senhor pode pegar e multiplicar e fazer muitas coisas? Mas como que eu vou fazer? De que jeito que eu vou fazer? Uai, do jeito que o Senhor está mandando fazer. Vá com a força que você tem. Vá da forma que você sabe. Vá com o que você tem. Com o talento que você tem. Faça o que você sabe fazer. Em 1 Samuel 17, 38, diz assim: Saul deu então a Davi sua própria armadura e lhe pôs um capacete de bronze sobre a sua cabeça e o fez vestir uma couraça de malha. Davi colocou a espada sobre a armadura e tentou andar, mas não estava acostumado a usar tais coisas. Mal posso mexer-me, pois não estou acostumado, exclamou Davi, e tirou a armadura. Em seguida, pegou o seu cajado, apanhou 5 pedras lisas de um riacho, colocou-as na sua bolsa de pastor e, com a sua funda na mão, começou a aproximar-se de Golias. Mas de que jeito que eu vou fazer? Mas como? Ah, vai com o que você tem, não vai com o que o outro tem, não. Vai com o que você tem. Com Davi, foi exatamente isso. Davi logo entendeu. Ó, vai lá, bota essa armadura aqui, a armadura de Saul, vai com essa armadura e vai lá lutar contra Golias. Se ele tivesse ido, ele não ia ter conseguido andar direito, fazer nada direito, porque ele estava com uma roupa que nem era para ele. Nem servia nele. Meu Deus, eu fiz um culto jovens uma vez e eu falei aqui que é um culto que era, eu nem lembro o nome, mas acho que era tiro que não cabe mais, alguma coisa assim. Que quando eu cheguei na igreja, eu calço 39. Aí as mulheres depois vieram, algumas mulheres que calçam 39 me procuraram depois, falando, nossa, eu me senti muito representada. Porque geralmente a mulher não calça 39. Vai lá, toda vez que eu vou procurar um sapato, dependendo do número, só tem masculino. Às vezes eu falo até para o vendedor, por que mulher não pode calçar 39? Eu calço 39, olha o meu tamanho. Imagina eu com um pezinho, não dá. E eu cheguei na igreja sem nada. Então o que a bispa fez? Quis me dar os sapatos dela. E a bispa calça 37. Pois eu fiz caber. Como a gente não sabe, mas eu fiz entrar. E eu usava aqueles sapatos que às vezes eu ficava no culto, eu nem prestava atenção na palavra, eu só prestava atenção que o meu pé estava sendo devorado por um sapato, comido, assim, parecia que ele tinha dentes. Eu colocava, ele começava a mastigar ali. Chegava a formigar o meu pé. E eu usei durante muitos anos os sapatos que a bispa dava, eram sapatos muito bonitos, só que 37, não era o meu tamanho. Então, assim, a Jéssica está ótima na fita, pezinho pequeno, serve. Eu não serve. E aí, um dia eu fui botar uma roupa e eu percebi que eu não tinha um sapato que eu pudesse usar com aquela roupa, porque meu calcanhar ia aparecer e ia ficar para fora, porque eu estava com um sapato menor que meu pé. Naquele dia, eu entendi que haviam coisas que não me cabiam mais. Não dava mais para mim. Por mais que eu gostasse, por mais que doa o meu coração, quando eu vejo um sapato assim que eu sei que não vai vir para mim, eu entendi. Não é para mim. Não funciona. Era desconfortável, me machucava, fazia bolha. Eu mal conseguia prestar atenção na palavra, porque eu queria ficar tão bem apresentável, mas eu não conseguia nem fazer o principal, que era entender a palavra, porque eu estava tão incomodada. É a mesma coisa aqui com Davi. Você vai querer botar um negócio que não é para você, fazer um negócio que não é para você, ou até fingir algo que não é para você, não vai fluir, não vai funcionar, não vai dar certo. Tira o que não serve em você. Você está tentando botar um pé 39 num sapato 37, vai dar errado, não vai funcionar, não vai dar certo. Eu estou vendo a risadinha aqui das internas, certamente elas fazem isso. Elas devem trocar de sapato e tentar enfiar o pé de uma a outra ali, ó. Você não vai andar, o seu andado fica feio, porque eu andava meio mancando. As pessoas falavam para mim que eu andava segurando nas coisas, porque meu pé devia estar doendo tanto. É isso mesmo. Davi, o Senhor mandou ele fazer aquilo vestido de Davi, não vestido de Saul. O Senhor tem mandado nós fazermos as nossas coisas vestidos de quê? De nós. Vá vestido de você.
Vá com a sua roupa. Ah, mas não é a melhor que eu tenho. Vá do jeito que você está, bem apresentável, não conformado. Não bagunçado. Do jeito que você tem, o que você tem, com as condições que você tem. Vá vestido de Davi, não de Saul. Vá com as suas pedrinhas. Deus vai dar vitória com as pedrinhas, não com a espada de Saul. Uma espada grande, boa, certamente muito afiada. Mas Deus dava vitória com pedrinhas, que é o que eu acabei de dizer para você. Vá com a pedrinha de Davi, vai com a vasilha de azeite e farinha da viúva. Vá com os pães e peixes que você tem. Porque aquele menininho também podia ter dito aos discípulos, eu tenho 5 pães e 2 peixinhos e não vou dividir, porque não vai dar para todo mundo e eu também vou acabar ficando com fome. Mas não, o menininho muito solícito também deu os 5 pães e 2 peixes, que na mão do Senhor a matemática é outra coisa. Você precisa aprender que a matemática do céu é diferente. Todas as vezes em que você achar que aquilo que você tem é tão pouco que vai faltar até para você, então não vou dividir, não vou contribuir, você está indo pela matemática do mundo. A matemática do céu é quanto mais você faz, mais aquilo volta para você. Isso financeiramente, isso ministerialmente e isso em tudo que você for fazer na sua vida. Quanto mais generoso você for, mais a generosidade volta para você. Quanto mais dizimista e ofertante você for, mais volta para a sua vida. Quanto mais solícito e disponível você for, mais aquilo vai voltar para a sua vida. Vá com a oferta da viúva. Nossa, Senhor, eu tenho só essas moedinhas. E eu posso ficar aqui contando muitas histórias de coisas que eu vivi com a ofertinha da viúva. Uma delas há um mês atrás que eu vivi, que eu precisava ofertar na vida de uma pessoa, e eu falei ao Senhor, Senhor, o Senhor sabe que se eu fizer essa oferta, né, vai ficar um pouco mais difícil aqui. E eu ouvi o Espírito Santo dizer, faça. Eu já tinha passado no caixa e decidido, aí quando eu ouvi, eu voltei, peguei e fiz de novo, ali. Pois incrivelmente, milagrosamente, aquela situação foi completamente revertida. Eu abençoei quem eu tinha que abençoar, fui abençoada. É isso que o Senhor faz. A oferta da viúva é mais preciosa, às vezes, do que algumas ofertas que a gente faz. E, às vezes, você está fazendo, você está até habituado a ofertar. Mas aquela oferta que você tira, pensando nela, sabe? Meu Deus, eu não sei como que eu vou fazer depois, mas eu vou confiar no Senhor. É a oferta da viúva. Vá com a oferta da viúva. Vá com o cajado de Moisés. Um cajado que abriu o mar. Mas era só um cajado, gente, é um negócio de madeira. Mas não foi o cajado que abriu o mar, mas foi a fé que Moisés depositou e confiou no Senhor que fez aquilo funcionar. Vá com o cajado de Moisés, então. Não tem outras coisas? Vá com o cajado. Vá com a queixada de jumento. Olha lá a queixada de Sansão. Matou não sei quantos ali com uma queixada de jumento. Eu não sei se você também, mas eu às vezes me pego pensando, como? A pergunta que não tem resposta lá, ó. Mas eu penso, como que ele matou tantos com uma queixada de jumento? Você não pensa, tipo, será que ele jogou e pegou em todo mundo e bateu em todo mundo? Sei lá, o que aconteceu ali? Não tem resposta, mas é. Vá com a estaca de Jael, aquela mulher que matou o Císera ali, ó, que enfiou a estaca aqui no meio dele e matou ele, porque ela tinha experiência de quê? De montar barracas. Que você pega uma estaca e aquele negócio de madeira e você vai montando barraca. A experiência dela era aquela. Ela chamou ele dormiu, ela matou. É isso que você sabe? É isso que você tem? Então vá. Vá com a humildade de Ruth. Ruth não tinha mais nada. O que ela fez? Foi humilde, foi pegar as coisas do chão, as espigas que sobravam no chão. Boaz viu, foi gentil com ela, e ela foi e se colocou à disposição dele. E teve uma vida incrível e sensacional. Deus já mostrou diversas vezes para você na palavra que Ele usa o que Ele quer, da forma que Ele quer. E geralmente não vai ser da forma que você pensou.
Às vezes você está ali pensando e programando, Deus vai fazer assim e vai acontecer assim. Geralmente não vai. Vai ser da forma que o Senhor quiser e vai surpreender você de tal forma que você, meu Deus, não estava esperando. É isso mesmo. Quando você entrega aquilo que você tem nas mãos para o Senhor, Ele faz o que Ele quer. O que é pouco para você, o que é pouco para algumas pessoas, é o que Deus precisa. Deus precisa de pedras, Deus precisa de cajado. Precisa não, Deus não precisa de nada, Deus precisa da palavra dele. Mas, se você estiver conjecturando e pensando, não, porque eu não tenho isso, quando eu tiver isso, eu vou fazer isso. Não vai. Deixa Deus usar o que você tem nas suas mãos. A minha mãe, ela está atuando em Rio Preto, e eu tenho achado aquilo, assim, maravilhoso, porque ela tem trabalhado na lanchonete lá, e ela gosta muito. E se tem uma pessoa que foi com o que ela tinha, é isso. O que ela tem? Eu sei mexer na cozinha, sei lavar, fazer isso e tal, então vem. E ela disse para mim, ela confidencializou para mim ali, que ela confidenciou para mim que ela estava muito feliz, e assim, está nos períodos mais felizes dela, porque ela se sente útil. Ela está feliz. E ela tem se sentido útil para a obra. Isso é maravilhoso. Às vezes eu vejo pessoas aqui, eu chego, tá o dia inteiro dobrando jornal, colocando envelope dentro do propósito, fazendo não sei o quê, passa o dia todo. É o que ele sabe, é o que ele tem. E a gente precisa muito. Se tinha uma coisa que eu amava fazer na obra, era dobrar propósito e colocar envelope dentro. Eu amava fazer aquilo. Hoje tem outras pessoas que fazem, e é o que a pessoa tem. Tem pessoas que amam a função de ficar no estacionamento. E é o que ele sabe, e é o que ele tem. O que é que você tem que para você é tão pouco, mas é o que Deus precisa? Deus precisa da sua fé, na verdade. Ele não precisa do que você tem. Ele precisa que você creia que aquilo que você tem vai ser útil para ele. Eu sei falar, sei cozinhar. Eu sei limpar, como eu disse no começo aqui. No mundo a gente escuta, né? Quanto maior, melhor. Quanto maior, melhor. Às vezes, num presente que você pode escolher, você nunca vai no pequenininho, você sempre vai no grandão ali. Os seus olhos, a impressão que você tem é que o grandão é melhor, que o maior é melhor. E, na verdade, às vezes, aquele menorzinho, mas com sinceridade, é muito melhor. Sabe? Aquela oração tão sincera, na beirada de uma cama, dentro de um hospital, com a mão na cabeça de um filho, num propósito, num painel, às vezes vale muito mais do que 72 horas de jejum. Não precisa, então, jejuar. Precisa. Há um propósito para tudo. Mas, às vezes, há pessoas que jejuaram 72 horas e não foram respondidas. E há pessoas que, numa oração simples que fizeram, Senhor, como a de Jabes, Senhor, abençoa-me, aumenta as minhas terras, me dá mais. Eu quero, me abençoa. Pronto, é respondido. E o Senhor abençoou, ouviu a oração de Jabes e abençoou o que ele estava pedindo e concedeu o que ele estava pedindo. Às vezes o que você precisa não são 72 horas de jejum, é a oração de Jabes. Uma vez uma mulher me chamou e falou assim, que ela não sabia mais o que fazer para chamar a atenção de Deus, e aí ela falou que ia fazer um jejum de acho que 7 dias, direto. E ela falou que ouvindo um culto, ela entendeu que ao invés de fazer um jejum de 7 dias, era só ela parar de fazer fofoca. Parece mais simples, né? Você vê que entendimento poderoso? Que ela poderia ter falado, eu não sou fofoqueira. Imagina! Fofoqueira é o que fala e o que escuta também, tá? Então, já estou avisando. Você vê que às vezes você está ali falando assim, não, o que eu posso fazer? Meu Deus, o que eu posso fazer? Eu vou fazer um jejum de 7 dias, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E às vezes é só parar de mentir. Às vezes é só parar de ter preguiça de fazer algumas coisas.
Meu Deus, ai, não estou me sentindo bem. Ai, meu corpo, ando cansado, não estou sentindo bem, meu corpo está doendo, estou enjoado. Ai, nossa, eu acho que eu preciso de um médico, eu estou preocupado, preciso de um médico, porque eu não estou bem. Às vezes é só você parar de comer aquele monte de coisa industrializada, tirar o açúcar, que você vai ver que você vai estar bem melhor, que aquilo vai melhorar. Às vezes é isso que você precisa. Não, porque às vezes, não, preciso passar no médico. Aí a pessoa vai no médico, ela faz não sei quantos exames, eu já cansei de atender gente assim. Ela faz exame, vai para outro médico e faz outro, nada. O que você tem? Nada, está perfeita, a sua saúde está perfeita. Ai, mas eu estou me sentindo mal. Para de comer o que você está comendo. Para de consumir o que você está consumindo. Para de assistir esse monte de coisa que está entrando dentro da sua mente e está fazendo você ficar triste e deprimida. Às vezes tem gente que está tão triste, está tão deprimida. Ai, não sei mais o que fazer. Ai, porque eu estou orando e não está adiantando. Eu não estou me sentindo bem, eu não me sinto feliz, eu não me sinto realizada e tal. Para de assistir o que você assiste. Para de ficar consumindo o que você está consumindo. Para de se alimentar do que você está se alimentando. Às vezes você está se alimentando de um filme. Ai, porque eu adoro assistir filme de drama. Você sai de lá pior. Tem filme que às vezes você coloca para assistir, você senta para assistir bem, você sai do filme oprimido, pensando, por que eu botei isso aqui? Por que eu fui assistir isso? Às vezes você vai ver uma notícia, você sai daquela notícia, você sai mal. Você sai abatido, pensando naquilo. Ah, não devia ter ouvido isso aqui, não. Tá vendo? Não, isso aqui agora vai me causar vai me trazer uma noite mal dormida. Aí você tem uma noite mal dormida, fica mal o dia inteiro. Ai, porque, nossa, o diabo está me perseguindo, é nada. O diabo está na dele lá, ó. É o que você tem consumido, é com quem você tem falado. Às vezes você está se sentindo bem, aí você entra numa rodinha de conversinha, e um falando do outro, e não sei o que lá, você sai de lá pior, porque quando você saiu, falaram de você. Porque toda vez que você para escutar alguém que está falando de outro alguém, quando você sair, esse alguém vai falar de você também. Então, se você não dá um corte e diz assim, ó, opa, não quero saber, não vou ouvir, não faço parte disso, e sai ali, a pessoa vai saber, esse aqui, pô, melhor não mexer com esse aqui, não. Ai, nossa, eu estou me sentindo talvez abatido e sem forças. A bispa já fez um culto desse. Abatido, sem forças, às vezes até a postura que a pessoa anda traz para ela aquela carga, aquela sensação ruim. Mude as coisas, começando pelas coisas básicas e simples, fechando as portas. Às vezes o que Deus quer de você não são 7 dias de jejum, é parar de fofoca. Às vezes o que Deus quer de você é que você, ao invés de ficar tentando vestir uma armadura de Saul e usar uma espada que você mal consegue segurar, Ele está mandando, vai vestido de você mesmo, vai vestido de Davi, vai com as suas pedras aí, ó, com o que você tem. Vai com o que você tem, que eu dou vitória com o que você tem, desde que você saiba que a sua parceria é Deus. Em Provérbios 15:16 diz assim, é melhor ser pobre e temer o Senhor do que ser rico e viver preocupado. Quantas vezes a gente escuta gente aí, ó, que quando era mais simples, vivia tranquilo e em paz. Começou a ter dinheiro, começou a se envolver com o que não deveria, e aquilo trouxe problema, sabe, tristeza. É o tipo de pessoa que ela é abençoada, mas ela não sabe desfrutar daquela bênção. Que é o que a Bíblia falou um tempo atrás aqui. É um jogador de futebol. Ele começa a ganhar dinheiro, ele começa a achar que ele pode fazer o que ele quiser, por fim, aquele dinheiro só trouxe tristeza. Porque ele se mete em confusão, ele vive uma situação dentro de casa, tem uns que foram presos, que fizeram o que não deveriam. Ah, mas então é para eu me conformar com um pouco? Não, é para você expandir a sua mente e saber que Deus pode fazer com o seu pouquinho muito. E não é só financeiramente, não. Ele pode fazer com a sua mente, que às vezes era tão pequenininha, e às vezes tinha reações tão inesperadas, uma mente gigantesca, que sabe dar a resposta certa, que sabe fazer o que é certo.
Deus pode transformar não só o pouquinho financeiro, mas uma mente pequenininha, sem entendimento. Não tem pessoas que às vezes você cruza e ela está falando com você e você pensa, meu Deus, como pode, né? Meu Deus do céu, isso daí vai acabar com a vida. Eu e o Mo, a gente foi jantar um tempo atrás, do nosso lado sentou uma mãe e uma criança, só as duas. E aí, quando ela sentou, ela tirou o celular da bolsa, ligou num desenho, botou bem alto o desenho, e a menininha botou o celular bem aqui, assim, ó. Eu pensei, meu Deus, ela deve enxergar. Não, eu enxergo muito bem, então não vou dizer isso, mas, meu Deus, como ela vai ter um problema de visão, eu pensando ali, né? Ao mesmo tempo que você pensa, você também pensa, algumas coisas que eu não devo me meter, mas aí você também não consegue deixar de ver e lembrar dos seus, porque eu também tenho crianças. E só estavam as duas. E ela deu o desenho para a menina, e a menina assistiu o desenho lá, e a comida chegou e tal. E eu e o Mo depois pensamos isso, os dois juntos. Eu vi o Mo olhar, o Mo olhou, e o Mo às vezes externa de uma forma, meu Deus, Murilo, dá uma disfarçada, não dá ali. Mas é a sensação de que isso vai prejudicar muito ela. Então, só as duas. Não dá para ter uma conversa agradável? O que você fez no seu dia? O que você quer fazer? Como você quer fazer? E tal, não sei o quê. E estava eu, o Mu, as meninas também estavam, e as minhas meninas falavam tão alto, falando de um filme que elas tinham assistido e uma música que elas tinham ouvido, e elas estavam falando da música, e elas falavam tão alto, que quase cobria o desenho da menina, de tão alto que as minhas meninas falavam. Ali. Poxa, é um momento nosso, da família. Dá para aproveitar aquele momento em paz? Ah, eu não sei, minha filha está tão distante, meu filho está tão longe. Deve ser por isso. Porque quando estão só vocês, não tem comunicação, então é melhor colocar um celular. Ai, meu marido está tão longe, a gente não tem intimidade, a intimidade morreu, não sei o que aconteceu e tal, não sei o quê. Começa a ver as pequenas coisas durante o dia. Às vezes, de manhã, você não dá bom dia para ele, vocês não assistem um filme, qual foi a última vez que vocês conversaram? Isso aqui a gente falou tanto do cultivo familiar. Qual foi a última vez que vocês tiveram tempo? Qual foi a última vez que vocês compartilharam as coisas? Qual foi a última vez? Ai, que agora a gente não tem mais intimidade. Aí um vai dormir, o outro fica. Não tem aquele companheirismo, nada. Deve ser por isso. Deve ser porque quando a gente deita na cama, ao invés de compartilhar aquele momento com o outro, pega o celular e vai mexer em alguma coisa. Ai, que agora eu preciso responder a mensagem. Não, agora você precisa estar com quem você tem que estar. Agora você precisa viver o que você tem que viver. Ai, fui demitido, não sei o que eu fiz e tal. Nossa, o diabo está lutando mesmo. Às vezes é porque no seu horário de almoço você estendeu mais do que deveria. Às vezes é porque você falou do seu chefe para outros funcionários que foram lá contar. Porque você não deveria nem ter falado. Estava metido em rodinha que não podia. Às vezes, você fez o seu trabalho tão mal feito e com tanta má vontade que todo mundo viu e percebeu. Às vezes, você mesmo não valorizou o trabalho que você tem. E a tendência de alguns é valorizar quando perde. Ai, estou tão sem dinheiro, estou tão apertado. Às vezes é porque você gastou o dinheiro desnecessariamente. A Maria falou para mim uma vez, não sei se foi a Maria, se foi a Ana, mas ela falou assim, que ela estava com uma moedinha, aí ela pediu, acho que era uma moedinha de 5 centavos. Ah, não vale nada, mãe, joga fora. Joga fora? Nunca. Não vale nada, vale muito. Isso aqui a gente precisa trabalhar para ter isso aqui. Se eu entrar num banco e falar assim, me dá todas as moedinhas de 5 centavos que você tem aí, eu vou ser presa. Eu tenho que trabalhar para ter elas. Então, elas valem sim, e vale muito. Às vezes, você vai comprar alguma coisa, falta 5 centavos, ele não deixa você comprar. Mas, quando você compra e não tem troco, dá tudo certo. Às vezes, não vale muito. Ah, só isso. Às vezes as coisas pequenas estão afastando você do Senhor. Às vezes só o hábito de você acordar. Ah, não estou afim de ouvir o programa hoje. Pronto. Se tem um problema no seu dia, não porque Deus castigou você, mas porque às vezes a palavra que você precisava estava ali. Você não ouviu, não deu atenção. E o diabo cirandou com você.
Você não ficou atento, você não ficou esperto, porque muitas vezes a gente acorda, ouve o programa e vai acontecendo situações durante o dia que você vai falando, tá amarrado, eu sabia, bem que falou hoje na palavra, que ia ser assim, você reage de outra forma. Aí você acorda um dia, ai, tô tão abatido, não tô nem afim de ouvir palavra, programa, nada, o diabo ciranda, era a oportunidade que ele precisava. Ai, nossa, mas tem que ir no culto todas as vezes, não dá para assistir de casa? Você já sabe. Ontem, quem estava aqui sabe o que eu estou falando. Da unção que saía desse altar. Da unção que fluía sobre a igreja, do altar, aquilo tomou a igreja. Deus é um Deus de perto e Deus de longe? Sim, para as pessoas que não podem estar, estão pegando o máximo que podem da onde estão. Não das que acordaram com preguiça, atrasadas, ai, vou me atrasar, não vou chegar em tal horário, não sei o quê. Mais vale você chegar no momento de oração daquele do que você ficar lá na sua cama, dormir, ouvir a palavra meia boca. Pronto. Deus é Deus de perto, Deus de longe para quem não pode estar, não para quem decidiu não estar. Não vou, estou com preguiça, acordei tarde, nossa... Está muito quente, não, está muito frio. Não sei. Estou dando exemplos a você de coisas muito pequenas que podem estar atrasando a vitória que você tanto tem pedido a Deus. Às vezes a mudança do seu filho depende de uma conversa. Menos celular, mais conversa. Às vezes a mudança no seu casamento depende menos celular, menos coisas bobas, mais tempo junto. Pronto, funciona. Ou a mudança do seu corpo, ou a mudança da sua vida, é com o que você tem. Não com o que você acha que deveria ter. Porque se eu tivesse isso, meu casamento seria outro, se eu tivesse bastante dinheiro e a gente pudesse viajar e fazer tantas outras coisas. Claro que são felizes, né? Vivem viajando, fazendo não sei o quê. Você se engana muito. Às vezes a pessoa está viajando e ela nem fala com a outra pessoa. Às vezes aquela viagem ficou marcada como uma sensação ruim para ela. Você está ali pensando que o outro tem muito mais, por isso que ele é feliz. E na verdade não é assim. E para finalizar, Mateus 25, 23. Muito bem, servo bom e fiel. Respondeu o seu senhor. Você foi fiel no pouco, agora eu lhe darei muito mais. Venha festejar com o seu Senhor. Pronto. Aquele que é fiel no pouco, Deus abençoa no muito. Seja fiel no pouco, não só financeiramente, porque às vezes a gente põe esse versículo de uma forma só financeira, e não. Aquele que é fiel, quando não tem como vir para a igreja, vem a pé, continua vindo de condução, ou Deus abençoa no muito. Aquele que começa dobrando, às vezes, alguma coisa, trabalhando num lugar, fazendo alguma coisa que até, para alguns, aquilo, nossa, nem é muito e tal. Deus abençoa com mais. Aquele que é um servo fiel, que ajuda o seu senhor. Quando o seu senhor não está no seu melhor momento, vai ser um bom servo quando o seu senhor está no seu melhor momento. Aquela esposa que ajuda o seu marido a construir o seu patrimônio. Então, quando eles não têm muito, agora, quando eles têm muito, precisam desfrutar também. Ali. Esse é o servo bom e fiel. Deus pode transformar o seu pouquinho em muito. E Ele pode transformar o seu muito em algo glorioso. O muito não é só para você desfrutar, esbanjar, se vingar ou jogar na cara de alguém. O muito é para que você abençoe e seja glorioso, como foi com José. O muito de José não foi para jogar na cara dos irmãos e dizer assim, viu? Agora se vira você, seus filhos, sua família, não estou nem aí para vocês. Eu vou cuidar de vocês e dos seus filhos. Fiquem em paz. O muito do Senhor é para Ele transformar em coisas grandes e gloriosas. Então deixa Deus usar o que você tem. Eu sempre gosto de trazer esse testemunho aqui, que mexe muito comigo, de uma senhora que sempre está com a gente faz um tempão, e ela ouviu uma palavra dessa uma vez com a bispa, e falou assim, vai com o que você tem. E ela falou para Deus assim, Deus, eu sei fazer crochê, eu sei bordar, eu sei fazer isso.
pois ela entendeu que era para ir do jeito que ela estava e com o que ela tinha, e hoje ela trabalha com isso. Isso faz muitos anos. Eu posso botar aí, vou botar aí uns 12 anos, mais ou menos, mas deve ser mais. E hoje ela trabalha com isso. Ela e toda a família dela trabalham fazendo essas pecinhas de pet shop, sabe? Você leva seu cachorro, ele sai com um lacinho, um piercingzinho, sabe esses negócios assim? É isso que ela faz. Ela e toda a família dela confeccionam essas coisas. E um dia ela ouviu do Senhor, vá com o que você tem. Senhor, eu só sei fazer isso. Só. Não é só não. É o que o Senhor precisa. E da sua fé engajada ali, ó, dá isso aqui que eu faço disso aqui muito. E eu acho esse testemunho muito lindo, porque ela poderia ter pensado, eu só sei fazer isso, não sei fazer mais nada. Enfim. E hoje, toda a família dela trabalha com isso. Então, às vezes você está aí falando, Senhor, só sei fazer isso, só tenho isso. Senhor, eu não tenho muita coisa. Entregue ao Senhor. Senhor, eu tenho isso. É isso aqui que eu tenho. E eu confio que o Senhor pode multiplicar, fazer a diferença e fazer desse pouco muito. E Ele faz mesmo. E você vai me contar. Eu tenho certeza disso. Amém? Então se coloque em pé, por favor. E hoje, quando você for orar, você pode dizer isso ao Senhor. Dizer a Ele. Às vezes você não louva o Senhor porque você canta mal, como eu. E às vezes eu falo, Senhor, eu canto mal mesmo, mas o Senhor está entendendo o que eu quero dizer. Às vezes você não honra o Senhor. Senhor, não vou orar que eu fico com vergonha. O que as pessoas vão pensar? O que Deus vai pensar? Aquela oração simples é a que enche o coração de Deus. Às vezes, se você parar para ouvir uma criança orando, seu coração vai se encher. Às vezes, quando as minhas filhas oram, eu presto atenção no que elas estão falando, e elas falam, né, Senhor, nos dê um dia abençoado, abençoa a nossa vida, e quando a gente está prestes a fazer um culto, que o culto da mamãe e do papai seja uma bênção, e teve um culto que a Maria falou assim, que o culto da mamãe e do papai seja uma bênção, e que tenha gente para fora, de tanta gente, e a gente vai estar ligado, em nome de Jesus e tal. Você vê a sinceridade de uma criança. E o Senhor faz mesmo. E eu me lembro sempre dessa oração, porque é de um nível de sinceridade, de desejo. Senhor, que meu amigo pare de fazer bagunça. A Ana adora orar, que o Ben pare de fazer bagunça e tal, não sei o quê. Deus ainda não ouviu, mas vai ouvir. Porque a oração da criança chega mais rápido. E às vezes o que falta é essa sinceridade. Você orar como uma criança ora. Senhor, eu tenho isso aqui, é isso que eu tenho. Eu tenho as minhas mãos, eu tenho pernas que trabalham, é isso que eu tenho. E sim, uso o que eu tenho. Senhor, o que eu tenho é um louvor dentro do meu coração. Recebe. Fala comigo. Me dá a resposta que eu preciso. Senhor, faz o meu pouco muito. É isso que você tem que fazer a Deus, entregar para Ele. Senhor, é isso que eu tenho. O Senhor pode fazer o que o Senhor quiser. Senhor, meu Deus. E eu peço ao Senhor, mais uma vez. Senhor, o que nós temos, o Senhor sabe o que é. Eu sei que o Senhor sonda cada coração e descobre os dons e talentos de cada uma aqui. Às vezes ela está apresentando ao Senhor coisas que aos olhos dela são tão pequenas, tão insignificantes. Mas eu sei que nós servimos um Deus que pode pegar isso, que é tão pequenininho, e fazer algo grandioso, gigantesco, para abençoar a vida de outras pessoas. Às vezes o que ela sabe fazer para muitos não serve de nada, mas para o Senhor serve muito.
O Senhor aproveita, meu Deus, não materiais e não condições e grandes momentos e apostilas e estudo. O Senhor usa isso também, mas às vezes a desculpa que ela tem dado é de que ninguém ajudou, ensinou, ela não estudou, ela não teve quem orientasse, um pai talvez que trabalhasse, que fizesse, que ajudasse. Mas, meu Deus, agora nós temos um pai que ajuda, que pega aquele pouquinho, aquela oferta da viúva, aquelas pedrinhas de Davi, o cajado de Moisés, a vasilha meu Deus, daquela viúva, e faz daquilo algo gigantesco, grandioso, maravilhoso. Então eu peço, Espírito Santo, multiplica, meu Deus, aquilo que nós temos entregado às suas mãos. Multiplica, Espírito Santo, os dons, os talentos, aquilo que ela tem, meu Deus, para que volte para ela 100 vezes mais, de um jeito transformado. Multiplica a mente dela, meu Deus, se ela se acha tão incapaz de entender as coisas, comece a dar entendimento, comece a dar favor. Meu Deus, eu peço, o Senhor pode transformar o nosso pouco em muito, e eu creio, Espírito Santo, que o Senhor pode multiplicar sonhos, desejos, famílias. Eu peço, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, que ela seja, meu Deus, tomada pelo Senhor, e saiba que o Senhor é o Deus que pode fazer todas as coisas. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor é o Deus que toca corações aonde ela não pode, meu Deus, chegar. O Senhor chega. Então eu peço, Espírito Santo, às vezes o que o Senhor tem dito é menos palavra, menos discussão, menos confronto e mais alegria no Senhor, mais unção, mais oração, porque é assim que o Senhor faz. Às vezes o que ela, meu Deus, tem tentado ganhar na força, no grito, ela vai ganhar, meu Deus, na oração, no silêncio. Então eu peço, Espírito Santo, pegue o nosso pouco, que mediante ao Senhor é muito pouco mesmo. Pega o nosso pouco e transforma ele em muito. E eu declaro, meu Pai, que aonde coisas se tornaram tão grandes, é muita tristeza, é muita dor, é muita dificuldade, foram muitos traumas, foram muitos problemas. Pega esse muito, Senhor, e transforma em algo glorioso, algo que possa ajudar a mudar vidas. Ressignifica, meu Deus, memórias tão dolorosas, às vezes há memórias tão dolorosas que a gente nem sabia que tinha, mas estavam ali, ferindo, machucando. Pega, meu Pai, e transforma elas, ressignifica, traz, meu Deus, porque o Senhor pode transformar maldição em bênção. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E eu declaro em nome do Senhor Jesus, pessoas, meu Deus, sendo transformadas e tendo, meu Pai, coisas, sonhos pequenininhos, sendo transformados em grandes obras que abençoem as outras pessoas. E problemas tão grandes e gigantescos sendo transformados em grandes testemunhos que vão ajudar a libertar tantas outras pessoas em nome de Jesus. Eu abençoo a vida de cada uma dessas mulheres. Declaro, meu Deus, não só uma semana abençoada, mas um feriado cheio de paz, tranquilidade, com a família reunida, com todos juntos, meu Deus, vivendo a glória do Senhor em nome do Senhor Jesus. Eu declaro uma semana estrondosa, gigantesca e cheia de respostas e favor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu abençoo a vida de cada uma e declaro uma grande transformação, que o azeite, meu Pai, e a farinha não cessem até voltar a chover, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigada, Senhor, por tudo, amém, amém e amém, graças a Deus.